Está no ar mais um Espiritismo Sem Mistério. Terça-feira de carnaval, você aí meio na quarta de cinzas, já descansando, ou não, já aproveitando para escolher a última noite entre os espíritos ou os encarnados. E o tema de hoje a gente vai estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, continuando esse estudo tão maravilhoso. E você pode acompanhar através do www.tvmundomaior.com.br e no site você vai ter todos os programas disponíveis, tudo que está acontecendo de legal. Pelo YouTube, /TV Mundo Maior. É muito importante que além de você se inscrever, você colocar aquele sininho, porque daí toda vez que a TV Mundo Maior estiver ao vivo ou subir um vídeo novo desse trabalho tão lindo da TV Mundo Maior, você também consegue acompanhar. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, mesmo esquema. Além de colocar curtir, tem que colocar seguindo. E se você estiver muito apaixonado pela TV Mundo Maior, você coloca ver primeiro. E daí toda vez que a gente estiver no ar, você consegue acompanhar a gente. Você pode estar mandando o WhatsApp para a gente depois, quando não tiver, hoje o programa não é gravado ao vivo, então a gente não vai conseguir interagir, mas depois eles mandam para a gente as perguntas, a gente já se prepara, né, irmã Eliana? A gente vai estar aí juntinhas, e daí vocês trazem as perguntas no 0 operadora 11 99643 3827. E o mais legal, a gente tem agora o Instagram da TV Mundo Maior, então você coloca @TV Mundo Maior, vai estar lá nossa fotinho de hoje, feita para vocês, para essa terça de carnaval. Bem-vinda, irmã Eliana, chegando diretamente de Valência, Espanha. Foi. Né? Assim, uma conexão direta com a Mix Sem Fronteiras, mas veio aqui gravar com todo carinho. Irmã, o tema de hoje é Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item 4, né, que estava falando da questão do espírito da criança, que já viveu outras encarnações. Sim. Vamos falar mais sobre isso? Vamos sim. Ana, a gente tocou naquela parte bem importante, né, que o capítulo 8 ele é aberto, né, só dando uma revisada para a gente poder entrar no capítulo, aquecer, né, por dentro. Né? Cadê o meu lapisinho? Eu tinha que emprestar, empresta ele aí. Mas não faz mal, porque às vezes eu vou anotando aqui. Então, nós fizemos aquela pequena revisão, né, do Deixai vir as minhas crianças, porque ele diz para ele, bem-aventura que os puros de coração, e Kardec reúne essa passagem, né, dos evangelistas com a passagem do Deixai vir as minhas criancinhas. Então, a gente quase que, né, sem precisar pensar muito, a gente relaciona a mensagem que abriu, né, da bem-aventurança, de uma das bem-aventuranças que Jesus fez no Sermão do Monte, com essa passagem que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí começa então o nosso encontro de hoje, Ana. Sim. Como construir a nossa pureza de coração. Nossa, em pleno carnaval, né, com tanta... um chamado, né, festa da carne, tanto né? chamado para a festa da matéria, por tanto chamado da sensualidade, da utilização infantil. É difícil encontrar a criança interior, irmã. É difícil. A criança interior não fragilizada, a criança interior não machucada, a criança interior não violada, né? A criança interior com o seu direito ao respeito, de ser criança, realmente é difícil, não só no carnaval, né, Nariel? Sim. A gente está vivendo um tempo em que ainda estamos construindo esse direito ao respeito que a infância pede para nós. Mas nós abrimos, lembra, com a leitura de uma história, que é a de Raquel, com a dificuldade de desenvolver uma virtude. Sim, então, e não é só a Raquel que tinha dificuldade de desenvolver virtude, né? Então, ali é uma metáfora para a gente compreender que a construção de uma virtude, e aí, no caso foi ilustrada com a virtude da paciência, lembra que ela diz que tem a paciência com um mestre, mas aí ele vê ela numa situação de impaciência com uma outra pessoa. Então, ele vê que a paciência é algo inteiro, absoluto. Uma virtude, quando você adquire, ela passa a fluir em todas as suas decisões, em todas as suas ações. Então, eu falo, não, Raquel, você ainda não tem a água da paciência para dar. Né? Ela estava numa imagem da paciência, porque ela estava diante de um sábio, que era o mestre. E aí nós conversamos um pouquinho sobre isso. Mas esse passo também é importante, porque na casa espírita, diante da doutrina, de alguém que eu coloco como meu mestre, se eu começar a exercitar as virtudes, eu vou gostando de ser virtuosa naquele espaço, naquele lugar. E depois, de repente, posso me informar em casa, né? Como a gente já aprendeu, né, Ana Ariel? A gente informa os outros que, não, essa pessoa violenta, virulenta, etc., foi um tempo, eu estou fazendo minha reforma, eu estou reconstruindo minha vida. Na verdade, falta atualizar as pessoas de que houve uma mudança, né? Porque, às vezes, a gente se perde no movimento da alma, das tendências e reminiscências, e começa a se perder em si mesmo. E daí
a gente conhece essa doutrina maravilhosa, isso chega é. numa casa espírita, revê, né, irmã, o quanto é importante esse lugar e fala, não, peraí, deixa eu atualizar. Para mim, maledicência era normal. Agora eu entendo que no campo do espírito, eu também estou fazendo um mal. Não quero mais sintonizar com quem gosta de fofoca, com quem gosta, né, da maledicência. Já é um passo. Já é um passo, Né? Outros, por exemplo, seguem pelo caminho da alimentação, vão deixando a bebida, a carne com tanta continuidade, assim como o André Luiz pede, né, nas obras, pelo menos nos dias das sessões mediúnicas, ter uma alimentação sem carne, mais leve, sem consumo de álcool. Então, todo esse cuidado, a gente vai aprendendo e fala, peraí, né? Se André Luiz diz, através do nosso querido Chico Xavier, que é importante você dar o passo de não beber no dia da sessão mediúnica, para se conectar com o que é bom e espiritual, talvez eu devesse levar essa prática para o resto dos dias da minha vida Lógico, e começar a se beber eu quiser, uma vez né? por mês, né? Assim, Não, e ou até- uma taça de vinho, e não, né? E não a garrafa. Mas aí é foro íntimo, né? Mas o que a gente vai aprendendo com a reforma e com essa linda palavra de ordem da doutrina, que é a busca interior da nossa espiritualização, se dá conta que nós somos espíritos, né? Nós não somos humanidade buscando os espíritos, nós somos o espírito, que esquecido que é espírito, e agindo só no terreno do sensório, né? Sim. Do sensível, não estamos evoluindo nem para os sentimentos, não estamos nos purificando, evoluindo, etc. Mas o importante disso é... Atualizar as pessoas que há mudanças, Aí né? Poder dizer é. para as pessoas, sabe aquele jeito dramático que eu tinha? Eu não sou tão hiperbólica, eu amadureci, porque em um mês uma pessoa faz isso, imagina em anos, né? Assim, o que uma pessoa pode fazer. Então, esse lugar da alma, esse lugar da alma de olhar para o outro e dizer, deixa eu te atualizar, eu fui realmente um tanto menos verdadeira, menos compromissada com a palavra, ou até num termo mais severo, mentirosa na minha juventude. Mas eu atualizei e Não sou vi que mais aquele aquela lugar eu não pessoa, preciso mais, eu saí daquela insegurança, eu não preciso mais mentir, então... Não, eu não sou uma pessoa exagerada, ou eu não sou uma pessoa mentirosa, O que ou a eu me gente tornei uma tá- pessoa fiel, enfim, né? Que foi isso que a gente É um passo. colocou no programa passado. A gente tentou, né, mostrar que a virtude ela é conquistável, ela é um processo. Você tem aqui a sua meta, a paciência, a pureza de coração, que é o capítulo 8, né? E você está aqui andando, e você às vezes vai no ápice e consegue a paciência, a pureza. Daqui a pouco você desce um degrauzinho a mais, daqui a pouco você volta, tem dia que você volta lá no início. E esse movimento ele é circular, ele é feito de vai e vem. Não desista do caminho devido a deparar dentro de você mesmo com condições que você tinha no início do caminho. Porque, olha, eu, né, com a minha idade já vejo e tenho testemunho de pessoas até mais velhas, né, do que eu, que fazem reforma há muitos anos. A gente se vê com os velhos padrões. São reminiscências muito seculares. Nós estamos pondo o pé no caminho cristão agora, né? Pelo chamado através do Espiritismo, alguns, né? A maioria de nós. Alguns não, já puseram, são seres muito evoluídos. A gente gosta demais deles, imita, né? Nos aproximamos deles pela imitação. Mas o importante desse capítulo é isso. Nós estamos trabalhando virtudes. Então, olha para esses capítulos com importância, porque ele vem trazer muitas possibilidades para as nossas vidas. E hoje, especificamente, então, colocamos lá, deixar bem a minhas criancinhas, e como é que eu vou construir essa pureza, né? Bom, as crianças, elas já viveram em outras vidas, elas realmente entram no processo reencarnatório e de 0 a 7, elas realmente apresentam uma pureza, mas ali o pai e a mãe rapidamente pode observar já tendências, reminiscências, uma de mão mais aberta, coração mais puro, outra já vai apresentando. E também tem um cenário da família que a criança passa a imitar também, muitas vezes. Né, reproduzir, né? A gente reproduz. A gente reforça suas más tendências, né, em vez de dar combate, tudo isso, né? Então, o Evangelho diz aqui no item 4, vamos aí entrando já no item 4, então, que a gente não pode se comparar às crianças, é para aquelas que se assemelham a elas, né? E a criança tem necessidade de cuidados, ele diz, não só da ternura maternal, mas né, ela é frágil, ela é ingênua. Então, para o filho, para uma mãe, como ele diz aqui, o filho é sempre um anjo. E é impressionante começar. Bom, a gente é mãe aí já há 36 anos do Daniel e continua sendo meu anjo.
né? Claro que vejo os defeitos e a gente deu os combates na medida do possível. Tem que ter, né? Reforçamos também Não alguns tem defeitos, como, né? auxiliamos outras virtudes. É aquela luta familiar no cadinho redentor que é maravilhoso. Mas que um filho continua sendo um anjo, continua, porque ele muda a nossa vida, né, Ana Ariel? Muda. Ele muito. muda, ele transforma. Eu acho que cada né? filho ele tem um lugar da nossa alma de exigir de nós algo de muita maturidade, né? O filho ele tem um papel de muitas vezes nos ensinar. Então eu percebo, por exemplo, quando um filho meu está um pouco mais agressivo, que eu estou mais agressiva no trato, que quando um dos meus filhos começa a gritar muito, eu falo, estou perdendo o prumo lá em casa e soltando uns gritos acima da média. Quando até um filho tem medo de uma interação, então assim, onde está faltando uma abertura para uma receptividade, um medo, numa dificuldade que uma criança tem. Então eu falo que os meus filhos são termômetros de como eu estou caminhando como mulher, como mãe. Né? É um lugar muito Aquela coisa sábio, que a gente fala, né, do Bruno Blattenheim, lá dos Contos de Fadas. Cada pai, cada mãe, se visse o seu filho como um espelho de si, caminhando e crescendo, como parte de um espelho, não total, né, porque ela tem sua individualidade muito forte, através dessa teoria aí das pluralidades, né, maravilhosa a teoria da pluralidade das existências, né, mas ele vem realmente aberto. E tem um ponto aqui que ele aponta que eu gosto muito nesse do Kardec, que ele faz uma observação, Ana, maravilhosa. Está aqui quase antes do era necessário do último parágrafo, que ele fala que para uma mãe é importante que esse filho sempre seja um anjo, porque se ela aparece desde pequena com um caráter viril, com as ideias de um adulto, sob os traços infantis, então ele teria menos carinho dessa mãe, menos afeto, e traria também para a mãe talvez reminiscências muito dolorosas, porque a gente sabe que o processo reencarnatório, ele vem para ajustar. É importantíssimo, né, irmã, esse lugar onde a gente esquece um pouco, né? Claro que fica um lugar, até para não culpabilizar, às vezes a gente tem depressão pós-parto, ou por uma situação feminina, tem uma dificuldade com uma filha ou com um filho um tanto mais, lembrar que o Espiritismo explica das vidas pregressas, do quanto faz parte um pouco, né, desse lugar da alma em que a gente não conseguiu caminhar. Isso mesmo, E é importante admitir que aquela vida serve para continuar uma caminhada de onde a gente parou. Então, aquele papo de, eu sou espírita, eu vou deixar para a próxima encarnação, não, gente, não adianta pelo amor de nada, Deus, porque você continua de um lugar... Não, o Espiritismo nunca disse isso em nenhum lugar, pelo menos eu não conheço. É muito difícil. A gente estuda bastante, mas não falha, né? A gente é falho. Não tem sentido nenhum, né? Deixar para a próxima. O que ele diz num certo momento, de uma de minhas leituras, é que você tem tempo para fazer as coisas, né? Porque a pressa, a imposição, a tensão da exigência muito alta leva você à decepção consigo mesma, leva você a um estresse, né? E esse estresse pode ser tão grande que arrebenta realmente os nossos estressores psíquicos que dão controle emocional, né? Isso pode acontecer na nossa vida, no nosso processo, mas quando a gente diz temos todo o tempo do mundo, não quer dizer que vamos deixar para outra vida coisas que você pode fazer aqui e agora. Não, e esse tempo no mundo é relativo, porque você pode não ter outra chance com esse espírito. A gente esquece que, assim, dentro do processo aproveita espiritual... enquanto estás a caminho com ele, né? Porque aproveita enquanto reconcilia-te com teu inimigo, né? Então, tem um lugar da alma que, nessa encarnação, ele aceitou te perdoar, aceitou rever com você um valor. Isso não quer dizer que na próxima ele aceite de novo. Então, a relação pai-filho, mãe-filha é muito importante, porque é um lugar muito sagrado de você olhar e dizer, essa é a minha chance. Né? O Steiner tem uma coisa que eu gosto muito, que ele fala dos setênios. Então, quando meu filho fez 6 anos, o João, eu entrei em pânico. Eu falei, eu tenho só mais um ano, eu tenho só mais um ano. Daí eu pensei, não, ele é prematuro, então eu tenho quase 2. E eu vejo que ele está fechando um ciclo e foi totalmente essencial essa mudança de ter um olhar a mais com ele nesse último ano. Lógico, nesse último momento. Aqui também, Ana, ele aponta uma coisa maravilhosa. Ele diz que o espírito, quando adentra e reencarna, né, nesse estudo aqui, dessa introdução de Kardec, ele entra numa espécie de sonolência. E ele perde as suas faculdades anteriores de vidas pregressas e fica num estado latente, aberto a novas aprendizagens. Né? Por quê? Porque o espírito veio buscar um novo ponto de partida. Esse dado é muito importante. Nós pretendemos, né, Ana, fazer um trabalho de educação de pais maior e tudo. A gente vai focar muito nesses pontos doutrinários espiritistas, porque às vezes a gente passa por aqui e não compreende. Às vezes sai lá no Evangelho no Lar, 1 ano para vocês, fala, mas por que será que está saindo disso aqui? Por que está saindo esse trecho, né, para mim tanto, né? O que será que eu não estou vendo? E fico nesse lugar da alma de não admitir. Porque ele diz, a criança vem buscar aquele espírito
espírito nessa fase de 7 Ou o casal, anos até né? 14. Sai duelo. É, Fala, poxa, pois porque né, será, sou um né? casal pacífico, a gente tá ótimo. Cadê a espada? Não uso mais espada, né? Pois é. Não aquela de ferro, né? Mas às vezes a nossa palavra é tão cortante, né? Mais do que um aço. Mas, né? irmã, eu estava gostando O muito do corte seu de raciocínio navalha, aí. dizemos, né? Seu raciocínio estava muito bonito aí Do das quê? crianças 7 a 14. Conta um pouquinho. Não, é isso, porque aí ela entra nesse estado de sonolência e de perda da identidade que ela tem de si mesma. Então ela fica num vácuo, né? Não é um vácuo, ela fica numa dimensão muito maior, mas ela vem aberta a novos pontos de partida. Olha que importante essa frase dele. Olha, um novo ponto de partida e fazer ele esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que pudessem tolhê-lo. O seu passado age sobre ele. O espírito renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, apoiado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. E a partir do nascimento, suas ideias vão retomando gradualmente. Então, desses 0 a 14, nós temos um período de colocar novas ideias, né? Quer dizer, onde poderíamos construir a pureza de coração? Ó pais, ó mães, a leitura de hoje vai bem em direção a você que está aí criando. E você que já está criado e educado, já é mais velho, você pode fazer a sua programação a partir da consciência. Não está fechado, Ana. Você reprogramar a sua consciência para adquirir essa pureza de coração. Mas você tem quase 14 anos para instaurar naquele espírito, ele se entregou a um processo de reeducação, reabilitação, reconstrução. Então, nesse sentido, ser pai, ser mãe, é ser um educador. Eu acho que assim, mais do que ele ser um entregou, formador né, irmã, de caráter. ele teve coragem de confiar em nós. Foi. Quando eu olho para os meus filhos, eu penso, eles isso. tiveram coragem de acreditar em mim, olhar para mim, né, e dizer, mãe, eu tô aqui, né? O que você vai fazer comigo? Você vai me moldar como? Que limites você vai me dar? Porque limite também é amor. Né? Então, dentro desse momento, qual vai ser a referência que você vai me dar? Qual vai ser o lar que você vai me dar? Então, os pais esquecem um pouco disso, né? De que é uma missão... É duro ouvir isso, mas acho que a gente precisa falar, não ter medo de falar. Quanto mais pessoas falarem, está aqui, Kardec falou há quantos anos aí, não é verdade? Ele trouxe, Jesus está falando disso, quando ele deixa vir a mim as criancinhas, o reino é para aqueles que se assemelham a elas, enfatizando a pureza de coração, a ingenuidade, a capacidade de aprender. Na verdade, Jesus já conhecia essa fase maravilhosa. Ele teve José e teve Maria. Né? Que impregnaram nele essa coisa beleza, que eu acho né? muito especial naquele filme do Extraordinário, que é um filme que eu indico para todo mundo, ainda está em algumas salas do cinema, quem puder aproveitar o carnaval. Indicamos mesmo, com toda assistir a nossa força. pai, mãe e filhos juntos, porque muito lindo. A gente tem aquele filho que chama mais atenção e que a gente sabe que tem uma dívida maior de outra vida, às vezes, né? Se dedica mais a ele e vai deixando de lado o filho bonzinho, mas esse filho também precisa. Né? Então, o quanto esse filme ele mexe com esse lugar da família, de observar que na encarnação todos eles têm um sentido. Um lugar também. Um lugar, né? Muito mas especial. Vamos chegando aí ao final desse bloco, é tudo tão rápido, né? Mas vamos lá, né? Nós estamos e não aí, se esqueçam, a gente vai estar disponível, né, irmã, para responder as perguntas. Então, esse não programa está sendo gravado, porque né? o programa está sendo gravado, porque no carnaval não vai ter o ao vivo, mas de qualquer forma a gente pode interagir. Você manda seu WhatsApp, manda pelo Face seus comentários, a gente vai fazer uma compilação de tudo e depois de 15 dias a gente começa falando com vocês. Isso mesmo, suas opiniões, os seus sentimentos quanto a isso, a sua observação dessa linha aqui maravilhosa, né, que é o terceiro parágrafo, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. A atividade do princípio inteligente, ele precisa ser proporcional à fragilidade do corpo. Então, muitas vezes a gente pede tanta coisa excessiva àquele corpo frágil, a gente não dá o direito da criança, dela ser criança, e ela perde muitas vezes aquela inocência, vamos dizer, e vai para o resto da vida, ela é uma encarnação inteira, muitas vezes. Como importante esse período, a gente quer abrir isso, porque senão Kardec não ia abrir o capítulo 8 com essa passagem, ainda reunindo duas passagens em momentos diferentes. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então eu preciso da pureza de coração para ver a Deus, Ana. Próximo bloco a gente conversa mais sobre isso, irmã. Muita coisa. Muita coisa. Beijo, gente. Beijo. Tchau.